versículo 15. Isso é uma prática que nós vamos estar voltando, é o desejo do nosso pastor presidente. E eu falei hoje na escola dominical, todas as vezes que nós formos ler a Bíblia, nós precisamos voltar a isso, colocarmos de pé em sinal de reverência à palavra de Deus. Amém? É um pedido nosso e espero que vocês entendam. Capítulo 6 de 2 Reis, versículo 15, 16 e 17, que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Pode assentar, nós vamos meditar alguma coisa aqui rapidinho. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, diz a Bíblia que o rei da Síria, ele resolve batalhar contra o exército de Israel. E o texto do capítulo 6, ele vai nos dizer que o rei da Síria, ele planejava alguma coisa contra o reinado de Israel, contra o rei de Israel. E diz a Bíblia que todo o projeto que ele intentava fazer, Deus ia lá e revelava para Eliseu, revelava para ele saber o que ia acontecer, o que estava acontecendo. E todas as vezes que ele planejava alguma coisa para se atentar contra Israel, Deus ia à frente e revelava para o profeta do Senhor. E diz a Bíblia que o rei da Síria, ele começa a ficar indignado com aquilo, porque todas as vezes que ele tentava pelejar contra o povo de Israel, o povo de Israel passava a entender e saber a emboscada que era planejada contra eles. E nesse momento, o rei da Síria, ele fica bem nervoso, e ele tenta prejudicar ou tenta se levantar contra Israel de uma outra forma. E agora o alvo dele, porque alguém vai chegar para ele e vai dizer: olha, Senhor, não tem ninguém te traindo, ou não tem ninguém se levantando contra você. O negócio é que quando você tenta fazer alguma coisa, ou nos seus pensamentos, dentro do seu quarto, o Senhor vai lá e revela para o profeta de Israel o que o Senhor está tentando fazer contra aquele povo. E quando eu estava meditando nessa palavra, irmãos, eu estava pensando o quão gostoso é quando nós estamos na presença do Senhor, ou na direção do Senhor, e alguém tenta fazer algum mal contra a nossa vida. E o Senhor, Ele sempre nos alerta, Ele sempre nos mostra a direção que nós devemos tomar, quando nós temos a preocupação de consultar ao Senhor sobre o que nós precisamos fazer. Ou quando nós temos o desejo, ou quando nós temos a intenção de planejar algo para a nossa vida, e que nós buscamos ao Senhor, nós colocamos diante do Senhor aquele projeto, e o Senhor nos revela a vontade e o querer dEle. Mas eu também estava pensando quantas das vezes nós pagamos um preço caro por não buscarmos a direção de Deus, ou quantas das vezes nós erramos o alvo, porque nós não buscamos a vontade do Senhor como prioridade na nossa vida. Hoje de manhã nós estávamos falando na escola dominical, e eu queria convidar toda a igreja, você que ainda não faz parte, não se matriculou ainda na escola dominical, nós estamos tendo uma lição maravilhosa, e hoje nós aprendemos com a igreja modelo, que foi a igreja de Jerusalém, de Atos 2, e uma das coisas que nós víamos em Atos 2, é que a igreja, ela vivia uma vida contínua de oração, e o primeiro passo que nós entendemos, quando o homem, ele é um homem de visão do céu, é um homem, é uma mulher que dobra o joelho e busca a direção do Senhor. Nós vivemos no mundo hoje, eu tive a oportunidade de estar dizendo para os irmãos, que muitas das vezes nós estamos terceirizando a nossa fé. Nós precisamos de algo e nós dizemos para alguém: olha, ora por mim, porque eu preciso receber algo, mas às vezes eu mesmo não estou orando. Mas quando nós levamos uma vida de oração, irmão, quando você dobra o joelho, o céu se abre para ouvir a sua voz.
Quando você dobra o joelho para clamar, o Senhor já responde do céu, já tem resposta para a sua vida, porque o Senhor conhece o homem e a mulher de oração, o Senhor conhece alguém que tem compromisso com a oração, de clamar a Ele, e quando você dobra o seu joelho, o Senhor já tem resposta para você. E eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor tem resposta para a sua vida nessa noite. Se você buscar ao Senhor, tem resposta de Deus para você. Aquele rei, ele começa a ficar louco, porque tudo que ele planejava, tudo que ele intentava contra Israel, não conseguia se realizar, porque Deus revelava para o profeta, e Deus falava com o profeta, mostrava para o profeta o local da emboscada. Quantos jovens, quantas pessoas, quantos irmãos, quantos têm caído, irmãos, em ciladas do inimigo, porque não tem vigiado, não tem buscado direção do Senhor. Essa semana eu estava falando com uma pessoa no meu trabalho ali, que é o meu amigo Adriese. Nós estávamos conversando, e a nossa preocupação com pessoas que têm largado o Evangelho, têm se afastado do Evangelho, têm perdido a fé, têm perdido a esperança, têm ficado pelo caminho. E o desejo do nosso coração é pegar essa pessoa e falar assim: ó, Jesus é a melhor coisa que você tem, Jesus é o principal da sua vida, não larga isso, não abandona isso. É como se a gente quisesse rasgar o coração da pessoa e colocar Jesus lá dentro e mostrar para ele: aqui dentro você tem tudo o que você precisa, aqui dentro você tem comunhão. Ah, pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo. Irmão, quem não está na comunhão porque está desviado, mas aqui dentro tem um povo que ainda tem comunhão e tem o desejo de morar no céu. É por isso que a Bíblia vai dizer: buscai a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E a comunhão, ela faz parte, irmão, para nós vermos o Senhor. E quando nós procuramos essa comunhão, quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor abre a porta para nós, Ele revela o que precisa ser revelado. Às vezes você está procurando as coisas em outro lugar, mas se você dobrar o joelho, meu irmão, e buscar do Senhor a resposta, minha irmã, a resposta vem para a sua vida. Você pode estar certo, você vai andar tranquilo, você vai viver tranquilo, porque tem resposta do Senhor para a sua vida. Quem está falando aqui é quem já ouviu o Senhor falar, quem ouve o Senhor falar, quem busca o Senhor e nunca foi desamparado. Talvez você pense assim: eu tenho orado há tanto tempo. Eu estava lembrando aqui quinta-feira, a minha mãe orou 12 anos por uma bênção. Foi 12? 14 anos. Deus falou com ela que ia dar uma bênção. Deus falou com ela que ia dar uma vitória. 14 anos ela orou. E parecia que a vitória não vinha. Mas eu estava lembrando aqui quinta-feira, mãe, que a vitória que a senhora recebeu orando 14 anos mudou a história da minha família. Mudou a história de todo mundo dentro da minha casa. Sabe por quê? Deus sabe o momento certo de resolver o seu problema. Deus sabe o momento certo de te dar vitória. Deus sabe o momento certo que Ele vai colocar a vitória nas suas mãos. Porque muitas das vezes Ele nos prepara, porque ainda nós não temos a maturidade para receber aquilo que nós buscamos. É o Senhor tratando com você, é o Senhor tratando comigo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele moço, ele decide se intentar contra Eliseu, e ele projeta, ele tem um plano de buscar Eliseu. Agora a guerra já não é mais contra Israel, agora é contra o profeta do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo nos dias em que pregar a verdade, pregar a palavra é receber afronta. Hoje a gente ir para frente da igreja e falar a palavra de Deus, falar aquilo que Deus nos manda falar, parece que está trazendo um desconforto para as pessoas, e que em vez de mudar, a pessoa quer perseguir o pastor. Talvez você fale comigo assim: isso não está acontecendo. É porque muitas das vezes você não está tendo a oportunidade de conversar com alguém. Se nós pregarmos como João Batista pregava, nós vamos ter uma igreja, não todos, mas muitas pessoas que vão sair fora, porque não aguenta mais hoje a sã doutrina. Quantas das vezes as pessoas chegam depois do culto e falam: pastor, mas e aquilo que o senhor falou? Mas e aquilo que o senhor pregou? Mas e aquilo que o senhor está falando? Mas e aquilo que o senhor está tentando segurar na igreja? Até quando vocês vão conseguir segurar isso dentro da casa de Deus?
porque não aguenta mais a palavra do profeta do Senhor. Porque eu tenho para mim, irmãos, que todas as vezes que eu, ou qualquer um direcionado por Deus, com a Bíblia aberta, abre essa palavra, é algo do céu para a sua vida. Se ela está te exortando, é porque a gente precisa de mudança. Eu disse aqui de manhã que essa palavra, a vantagem dela é que ela é uma espada de dois gumes. Ela corta para lá, mas ela também corta para cá. E eu gosto de lembrar de um hino que o pastor Anselmo cantava. Ele dizia assim: tem que começar pelo altar. Começa na minha vida, irmãos. A palavra que eu medito primeiro, ela corta dentro de mim, ela estraçalha o meu coração, ela quebranta o meu coração, para depois quebrantar o coração da igreja. E precisa ser assim, porque a palavra, ela não volta vazia, ela precisa fazer aquilo para o qual ela foi enviada. Aleluias. E quando o profeta revelava para Israel, para o rei de Israel, o que ia acontecer, diz a Bíblia que isso trouxe uma revolta grande no rei da Síria. E agora a batalha é contra o rei da Síria. E diz a Bíblia que eles esforçam um grande exército para cercar Eliseu. E eles vão cercar Eliseu. Quando eles descobrem que Eliseu está em Dotã, e eles vão para Dotã e cercam toda a cidade. Aquele exército todo que era para uma cidade, agora é para apenas um homem. Para os irmãos verem o poder que um homem de joelho ele exerce no céu. Para você ver o que uma mulher de joelho consegue fazer, irmãos. Se levantou um exército contra o profeta do Senhor. Mas o profeta do Senhor, ele tem a presença do Altíssimo. O servo do Senhor, ele não anda desamparado. Quando você achar que você não tem condição mais, é só você olhar para o céu e pedir socorro, que o socorro vem do céu para a sua vida. Tem socorro do céu para a sua vida nesta noite. Tem socorro do céu para a sua família nesta noite. Tem socorro do céu para o que você precisa nesta noite. Ei, canta lá, chume ande com manás. Aleluias. E agora, enquanto a cidade está toda cercada, diz a Bíblia que o moço de Eliseu, a Bíblia não fala que é Geazi. Muitos gostam de dizer que é Geazi, mas a Bíblia não fala. Porque no capítulo 5, Geazi ficou leproso. Talvez não seja, ou talvez seja, não há uma confirmação. Mas o certo é que o moço se levanta, e quando ele se levanta, ele vê aquele exército cercando toda aquela cidade. E diz a Bíblia que ele se desespera. E é aqui que nós conhecemos o homem de visão do céu. O homem de visão do céu, ele é aquele homem que espera no Senhor. Ele confia no Senhor. O Salmo 121, ele disse: eleva os meus olhos para o monte. É de lá que me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas o homem que não tem visão, ele vê carros, ele vê cavaleiros, ele vê exército, ele vê soldado. Quando o médico dá o diagnóstico, eu não sirvo mais esse Deus. Eu estava conversando uma vez com uma pessoa, e ele disse para mim: eu perdi a minha fé. Eu não creio mais em Deus, porque eu pedi a Deus para falar comigo e Ele não falou. Eu pedi que Ele demonstrasse para mim que Ele existisse, e Ele não falou comigo. E o salmista, eu gosto do salmista, porque o salmista vai dizer no Salmo 19, ele diz assim: os céus manifestam a glória de Deus. E canta lá baixo e anda nas. Quando você achar que está sozinho, olha para o céu, porque o salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. E Paulo vai dizer lá em Romanos, para que eles fiquem desculpados diante de Deus, dizendo que não existia um Deus. Quando a pessoa vai chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não sabia que o Senhor não existia, Ele vai lembrar ele: olha, eu deixei lá no céu, demonstrando que eu estava todos os dias olhando para você, e mesmo assim você não tinha interesse de olhar para mim. Mesmo assim você não tinha interesse de olhar para mim, nem me buscar. E o salmista, ele vai completar: os céus manifestam a glória de Deus. Está dizendo, existe um Deus no céu, irmãos.
Ele está contemplando tudo o que acontece aqui nessa terra. Ele sabe de tudo. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe quem está intentando contra a sua vida. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe do que você precisa. Ele é o Deus de já. Ele é o Deus da providência. Ele é o verdadeiro. Se você clama por Ele nesta noite, Ele está aqui para ouvir a sua oração. Aleluia. E o profeta, ele faz uma oração simples, porque quem tem comunhão com Deus, irmãos, no momento que mais precisa, ele só pede socorro. Porque quem consegue impactar o céu, uma lágrima é frase. Quem é conhecido no céu, uma lágrima é frase, irmão. Ele não precisa falar muita coisa, ele só derrama uma lágrima, o céu já está dizendo: eu conheço essa lágrima. É na oração de 5 da manhã aqui no sábado que essa lágrima é derramada. É na oração de 6 da manhã aqui durante a semana que essa lágrima é derramada. É quando ninguém está vendo dentro do seu quarto que essa lágrima é derramada, mas ela cai no chão e chega na eternidade. E Jesus está dizendo assim: eu conheço essa voz. Essa voz do meu servo que está clamando, e eu vou descer para dar a vitória. Aleluia. Eu gosto de Daniel, capítulo 9, versículo 12, ele vai dizer: orei 21 dias para que o povo voltasse para ajudar e restabelecesse o templo, reconstruísse o templo e os muros. E diz a Bíblia que no 21º dia, o anjo aparece para ele e fala: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a humilhar-te e a buscar o teu Deus, são ouvidas as tuas orações. E tem uma coisa: eu vim por causa das tuas orações. O anjo saiu do céu para trazer a vitória pessoalmente na mão de Daniel. Levantou o príncipe da Pérsia, os demônios tentando impedir, mas não teve como. Ele voltou para o céu. Diz a Bíblia que Deus manda o arcanjo Miguel com a espada desembainhada, só abrindo o caminho, tirando o inimigo. Foi inimigo voando para tudo quanto é lado, mas a resposta chegou do céu, porque existia alguém que estava de joelhos dobrados buscando ao Senhor. Não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha nada que parasse diante de um servo do Senhor de joelho. Ele só faz uma oração simples: abra os olhos do moço, porque eu já vejo. É quem estava com ele que não via, é quem estava andando com ele que não conseguia ver. E como é que nós podemos, irmãos, andar com o homem de Deus, andar com o servo do Senhor, fiel, fervoroso de oração, que havia feito muitos milagres? No capítulo 5 diz a Bíblia que ele vai fazer o machado flutuar com um pedaço de madeira. Esse mesmo homem, ele não consegue ver o que Eliseu viu. Propósitos diferentes, andando na mesma direção, mas sem propósitos iguais. O propósito desse moço não era o propósito de Eliseu. Quantas vezes nós entramos dentro da casa de Deus por tantos motivos, porque nós não quisemos ficar dentro de casa, porque nós não queríamos deixar de ir na igreja, porque a gente não foi na igreja dia nenhum, se eu não for no domingo. Sabe de uma coisa? Às vezes nós perdemos tanto milagre, irmãos. Aqui tem milagre sendo contado na terça-feira, aqui tem milagre sendo contado na quarta-feira no ciclo de oração, aqui tem milagre sendo contado na quinta-feira, aqui tem na oração de 5 a 7 da manhã. Há pouco tempo o irmão deu um testemunho aqui na oração de 5 a 7 da manhã, que a neta, se não me falha a memória, a neta não estava ouvindo, não escutava, e de repente ele orou na oração de 5 a 7 da manhã, e passou a ouvir, a audição foi restaurada, irmão. Então nós precisamos começar a ver o que Deus está fazendo dentro da casa dele, porque o que Deus está fazendo é grande. Eu citei o exemplo do nosso irmão Genilton aqui. Como que não adorar um Deus como esse?
Porque nos dias que nós estamos vivendo, quantos perderam a vida em algum acidente? Talvez esse acidente poderia ter sido maior, mas Deus entrou com a providência e segurou aquele carro e não permitiu que acontecesse nada maior. Será que você consegue glorificar um Deus tão grande como o nosso, que te deu o milagre, o fôlego de vida, a esperança de estar aqui nesta noite? Quantas pessoas melhor do que eu podiam estar aqui, mas a misericórdia dele nos permitiu estar aqui mais uma vez nesta noite. Será que você pode adorar esse Deus por um minuto nessa noite? Será que você pode adorar um Deus tão grande como o nosso Deus nessa noite? Aleluia. Aleluia. Sei, canta labaixo, de como labas. Este Deus é um Deus tremendo, irmãos. E quando esse moço ele abre os olhos, diz a Bíblia que ele não só vê cavalos, carros de fogo, carruagem de fogo vindo direto do céu, como intentar contra o servo do Senhor. Você é protegido e guardado pela mão de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo tentou, mas não conseguiu. Você está aqui nesta noite. O inimigo planejou, o inimigo fez projeto para destruir a sua família, mas a sua família está aqui nesta noite. O inimigo tem tentado, o inimigo vai continuar tentando, mas eu quero profetizar na sua vida. Abra os olhos e olha do seu lado, carro de fogo do Senhor dos céus, vindo para proteger, para te dar livramento, para livrar a sua família, para livrar a sua casa. A sua casa não vai ser tocada, porque quem guarda a sua casa é o Senhor. Aleluia. Quem guarda a sua família é o Senhor. Quantos aqui que se der a oportunidade vai dizer: pastor, o inimigo tentou me destruir, mas eu venci mais uma vez, porque ao meu lado estava o anjo do Senhor. Ao seu lado está o anjo do Senhor. Você consegue ver isso? Pastor, o senhor não sabe a minha situação. Ao seu lado está o anjo do Senhor. Pastor, o senhor não sabe da minha vida. Ao seu lado está o anjo do Senhor. E eu profetizo nesta noite: tem milagre acontecendo na sua casa, porque o anjo do Senhor está protegendo a sua família. Ninguém vai tocar lá. E canta lá baixo de como las. Se coloca de pé nessa noite, eu quero orar por você. Por favor, coloca de pé nessa noite. Cadê a equipe de louvor? Cante o seu segundo hino aqui nessa noite.